E aí, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito comentado e às vezes muito mal compreendido, tanto no mundo leigo quanto no mundo acadêmico da psicologia, que é a causa da depressão. Existe um pensamento comum que diz que a depressão é causada por um desequilíbrio químico no cérebro. Isso te soa familiar? Mas será que essa ideia resiste aos estudos mais recentes da ciência? Vamos mergulhar nesse estudo fascinante que questiona essa noção e explorar o que realmente sabemos sobre a depressão e a relação dela com a serotonina. Bom, para começar, vamos entender de onde veio essa ideia. Na década de 1960, começou a sugerir que a depressão estava ligada à serotonina, um neurotransmissor que afeta nosso humor. Essa teoria ganhou força com o desenvolvimento dos antidepressivos nos anos 1990. Isso rapidamente se tornou uma explicação popular, tanto na medicina quanto na cultura popular. E hoje, muitas pessoas ainda acreditam que a depressão é causada por um fator de menos serotonina. Mas a realidade é bem mais complexa. E eu vou te explicar. Esse estudo é muito recente e muito bem qualificado. É uma revisão sistemática de vários outros estudos, tá bom? Garantindo a confiabilidade das informações. Então, vamos entender melhor o que os cientistas descobriram. Primeiro, eles olharam para algo que chama serotonina. Então, pense que essa serotonina é uma substância química que ajuda a transmitir mensagens para o seu cérebro e adequar melhor o seu humor. A serotonina, ela se liga a receptores em neurônios adjacentes, o que influencia o humor e outras funções cerebrais. Normalmente, após a serotonina realizar sua função, ela é reabsorvida de volta pelo neurônio que a liberou, um processo conhecido como recaptação. E o que esses remédios fazem é bloquear esse processo de recaptação. Eles impedem que a serotonina seja reabsorvida de volta para o neurônio que a liberou, mantendo assim mais serotonina disponível na sinapse. Bom, primeiro, eles foram sobre as portinhas da serotonina. O que é isso? 5-HT1A e o transportador da serotonina, conhecido como SERT. Mas vamos simplificar tudo isso. Imagine que a serotonina precisa de portas e caminhos para se mover e funcionar dentro do cérebro. Então os receptores 5-HT1A são como essas portas e o SERT é como se fosse o caminho que ajuda a serotonina a chegar onde precisa. E nos primeiros estudos, os pesquisadores queriam saber se essas portas e caminhos funcionavam diferentes em pessoas com depressão. No entanto, todos os estudos mostraram que não tinha nenhuma ligação direta e consistente com a depressão. Isso significa que a história da depressão é muito mais do que só olhar o caminho da serotonina. Depois, eles avaliaram também estudos sobre o triptofano, um componente-chave na produção da serotonina. Os pesquisadores analisaram estudos que reduziam o nível de triptofano para ver se isso causaria depressão. Surpreendentemente, para a maioria das pessoas na época, não causou. Nesse estudo ainda fala sobre a genética. O que eles descobriram sobre a genética relacionada à depressão? Eles estudaram se um gene específico ligado à serotonina estava associado à depressão. E a resposta foi um magnífico não. Bom, e o que todos esses dados e estudos sugerem? A causa da depressão é muito mais complexa do que esperávamos. Então é muito importante que todos saibam que a depressão não pode ser reduzida a apenas um desequilíbrio químico no cérebro. Isso significa que precisamos de abordagens abrangentes para estudar, entender e tratar a depressão. Hoje as pesquisas ainda estão em andamento, mas o que sabemos hoje é que a depressão, a causa dela está relacionada a multifatores. Então, por exemplo, a causa de uma depressão pode vir um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Ah, tem um desequilíbrio químico aqui, mas também tem um histórico opressivo aqui. Então tem várias formas de se estudar uma causa da depressão. Ah, mas agora você deve estar se perguntando, devo parar de tomar antidepressivo? É claro que não! É fundamental você seguir as orientações do seu médico, pelo amor de Deus. Vídeos no YouTube como este são para trazer informação, mas são genéricos. Eles não abordam cada indivíduo, isso não substitui uma consulta médica. Isso é muito importante que você saiba. Eles servem para informar e não diagnosticar nem prescrever medicações. E apesar da causa da depressão ser multifacetada, ainda há evidências de que antidepressivos podem sim melhorar os sintomas da depressão. Lembre-se que a saúde mental é complexa e individual. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Até mesmo antidepressivos, às vezes, tem um antidepressivo que funciona melhor com uma pessoa e o mesmo antidepressivo em outra pessoa pode ter uma reação completamente diferente. Por isso a importância de trabalhar em conjunto com os profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, médicos. Então, você tem que ter o seu médico de confiança, sua médica de confiança, seu psicólogo, psicóloga de confiança também, para te guiar aí, para te dar as orientações e as prescrições necessárias para o seu diagnóstico em específico. E não pense que os nutricionistas estão fora dessa. A alimentação também, assim como a atividade física, pode interferir muito na saúde mental
de cada um. Você sabia também que 95% da serotonina é produzida no intestino e não no cérebro? E por isso eu quis criar esse canal para falarmos amplamente sobre a saúde, com vários profissionais, porque a depressão é algo que dá pra falar muito aqui, dá pra trazer muita informação bacana. Se inscreve no canal, mande sugestões nos comentários, curte, compartilha com as pessoas que você gosta, que você sabe que esse vídeo pode ajudar. Até a próxima!